Olá, queridos obreiros, pastores, grandes líderes, homens e mulheres que servem ao Senhor nesse ministério. 40 anos sendo uma nova esperança, agora posicionados para conquistar. Essa tem sido a palavra liberada ao nosso coração e cremos que nós estamos vivendo um tempo profético. Um tempo de ouvir a direção do Senhor Jesus. Eu quero louvar ao nosso Deus e engrandecê-lo por conhecer de perto, desde bebê, grandes homens e mulheres que são protagonistas do que Deus já fez, vem fazendo e fará neste grande ministério. De fato, nós somos uma nova esperança, posicionados para conquistar. É assim que estamos lendo o livro de Josué. E nós percebemos até aqui os grandes protagonistas dessa realidade espiritual descrita no livro. Por que eu digo uma realidade espiritual? Porque, embora seja o Velho Testamento, nós vivemos, ou nos dias atuais, momentos muito parecidos. Despertamos o nosso espírito a enxergar quais estes lugares, como igreja, como família, como nação, como cidade, qual lugar nós estamos nessa conquista. Contrário do que muitos entendem, Canaã diz respeito a esse lugar, a um lugar de estabelecer o reino. Se nós fomos libertos do Egito, da vida de pecado, de escravidão, Canaã é esse lugar, que assim como Josué, assim como aquele exército forjado e formado pelo próprio Deus de Israel, eles tiveram uma missão, a missão de conquistar Canaã, a missão de expulsar todos os inimigos que residiam ali. Deus poderia ter deixado aquele lugar totalmente livre, mas Deus permitiu que eles se deparassem com gigantes, com muralhas, cidades fortificadas. Mas Deus liberou uma palavra sobre aquele povo e a palavra era: a herança é de vocês, esse lugar, Canaã, um lugar onde manava leite e mel, um lugar onde não apenas eles teriam o melhor da terra, mas eles plantariam e também colheriam. Aquele lugar precisava do posicionamento de Josué e ele se moveu, acreditou e se posicionou. É tempo de conquistar. 40 anos nós estamos como igreja na terra. E eu creio, queridos, que nós não somos apenas igrejas, templos em cidades, nós somos de verdade uma esperança, a esperança que a criatura anseia e espera que se manifeste. Canaã é um lugar de promessas, é herança do Senhor. Porém, um grande detalhe, esse lugar de conquista é o lugar de afiar as armas espirituais, é o lugar de guerra. A Bíblia diz que 12 tribos escolhidas por Deus para conquistar. E devemos enfatizar que esse império das trevas que residia ali em Canaã também opera nos nossos dias. E isso nos mostra que se nós, como povo de Deus, pretendemos possuir a terra prometida, precisamos ter o entendimento de que lutaremos contra as mesmas fortalezas, contra as mesmas táticas, contra as mesmas estratégias demoníacas que o povo de Israel enfrentou. E para vencermos esse confronto espiritual, nós precisamos nos assegurar de uma mentalidade, a mesma mentalidade de conquista que Josué teve. A Bíblia nos fala, nas leituras que já fizemos até aqui, que as forças espirituais demoníacas se levantaram contra a vontade de Deus para a conquista da sociedade. E se nós mantivermos o nosso foco no Senhor, assim como Josué disse que aqueles inimigos eram como pão, assim também nós vamos dizer, pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero falar um pouquinho para vocês que diante da conquista de Canaã, um dos maiores feitos por Deus e que sinalizou o que nós acreditamos é que uma mulher chamada Raabe,
uma prostituta que entrou para a genealogia de Jesus, por simplesmente crer em Deus, ela foi salva. Mas a Bíblia diz que não apenas ela, mas toda a sua casa foi salva. E muitas vezes eu já ouvi, e como nós ouvimos no áudio de ontem, entrar em Canaã, vendo as muralhas de Jericó caírem, foi algo extraordinário, que o povo de Israel precisava ver e provar que Deus estava com Josué. Mas eu quero dizer para vocês que quando na conquista e na derrota de Jericó, apenas uma casa ficou de pé, a casa de uma meretriz chamada Raabe. Aquele Deus que escolheu, Josué para entrar em Canaã, para adentrar em um reino. Aquele homem, ele tinha um lema, e o lema era que em todos os lugares ele declarava: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse era o lema do grande líder que Deus levantou para entrar em Canaã. Para entrar em um reino, porque é assim que eu entendo, entrar em Canaã é entrar em um reino, é ter senso de família. Por isso que Deus sinalizou que quando Jericó veio ao chão, quando chegou o juízo final para aquela cidade, a destruição para aquela cidade, Deus sinalizou que ele estava salvando uma família, a família de Raabe. Glória a Deus. Josué reuniu o povo e aquele povo estava, com muitas expectativas para o que Deus faria naquela cidade. E um exército vitorioso derrotou Jericó. A Bíblia diz que Jericó era uma cidade tão fortificada como nós ouvimos. E alguns dizem que o sentinela de Jericó podia ser manco, cego, porque tal era a segurança de Jericó. Então, Deus, ele usou uma estratégia, enviando ali os espias para entrarem naquele lugar. E eles precisavam de um lugar de refúgio. E qual foi o lugar? Foi a casa de uma prostituta chamada Raabe. No momento que eles revelaram o propósito de Deus naquela cidade, Raabe, ela acreditou no plano. Aleluia. Porque Raabe sabia que Deus iria destruir Jericó. Mas Raabe fez um clamor para aqueles homens. Ela sabia da vida que tinha vivido, mas ela creu no que eles disseram. Eu imagino que na sua linhagem, talvez ela era a mulher mais improvável para acreditar no Deus de Israel. Talvez ela era a mulher mais improvável para levar adiante aquilo que ela ouviu. Mas aqueles espias fizeram acreditar que, através de um fio de escarlate da cor de sangue na janela de sua casa, disse para aquela mulher que colocasse, no momento em que eles viessem até Jericó para destruí-la. E a Bíblia nos diz que aquela janela aberta com fio de escarlate, eu entendo, aleluia, que não era uma mera janela. O fio de escarlate não era um mero fio. Aquela janela era uma janela de salvação para a casa de uma mulher improvável. E o fio era a representação do próprio sangue de Jesus, que veio à terra como intercessor, aleluia, como aquele que salva. E naquele momento, Raabe abriu a janela. Sabe, amados, Josué 6:22 nos diz assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, e tudo quanto tiver, como lhe juraste. Entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram à casa do Senhor. Josué conservou, amados, a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai, tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros de Josué, que Josué enviara a espiar Jericó.
Eu fico pensando, imagine que em sua casa só você é cristão. Imagine que muitas vezes nós nos encontramos nesse mesmo lugar de Raabe, de acreditar, de ter uma vida transformada, de estabelecer o reino de Deus na nossa família. E o que nós precisamos apenas fazer é abrir uma janela do céu para a nossa casa. Assim como nós oramos no Pai Nosso, que venha o reino, que venha o teu reino, seja feita na terra, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, que nós possamos abrir uma janela do céu para a nossa casa. E não importa qual é o cenário, porque para Israel a primeira conquista não foi a cidade de Jericó. A primeira conquista foi uma família, porque Deus instituiu a cidade de Jericó, mas ele conquistou a família de Raabe. A maior prova é que no livro de Hebreus, na galeria da fé, nós vamos ver que pela fé, Raabe, a meretriz, ela não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Alguém precisa crer, você precisa querer. Nós precisamos crer que quando nós estivermos posicionados para conquistar, nós vamos abrir uma provisão do céu para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. E Efésios 6,12 nos afirma que a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados, contra as potestades, contra todos esses lugares de guerras travadas e forças espirituais. E amados, a maior batalha que nós vamos enfrentar na área da família, a Bíblia me diz que um dos inimigos de Canaã, um dos inimigos que habitavam lá eram os jebuseus. Jebuseus significa os descendentes de Jebus, filhos de Canaã, que significa povo pisoteado. Quando a gente pensa o que significa, trazendo para esta área da família, que foi a primeira conquista em Canaã, eu entendo que trazendo para os nossos dias, nós estamos lidando com estas potestades, contra estes principados, e um dos na família é a rejeição. A rejeição, ela é a ferida da paternidade. Por que eu penso assim? Porque nós estamos vendo que tudo começa na aceitação ou na rejeição. A ausência do amor dentro de um convívio familiar. Pais que abandonam filhos, divórcios, danos incalculáveis no meio da família, filhos que absorvem a rejeição de uma forma tão intensa e carregam bagagens pesadas, tentam provar o tempo todo para serem aceitos, cada vez mais modelos de meninas e meninos sexualmente deformados, meninas que aceitam o braço de qualquer homem porque não teve em casa um pai. É ou não é a realidade espiritual que nós estamos lidando nesses dias? A Bíblia diz que nós não lutamos contra principados. E um dos principados que atua na área da família é Baal. Por quê? Porque Baal significa abominação, aquele que exige sacrifícios humanos, com que nós estamos deparamos nesses dias atuais. Nós estamos lidando com o divórcio, lidando com o assassinato da prole, da posteridade, a regularização de leis, abortos. A rejeição é essa porta de entrada para esse espírito de Baal. E sabe, queridos, nós precisamos entender que como igreja, nós somos respostas de Deus para trazer, nestes dias, a paternidade espiritual, para gerar filhos em Cristo, assim como 1 Coríntios 4,17 nos afirma. Nós precisamos, assim como cuidar dos nossos filhos biológicos, filhos naturais, nós precisamos também gerar filhos espirituais. Eu creio piamente que assim como Noé salvou sua família, mesmo não atraindo grandes multidões, assim como Raabe, ela salvou a sua família, vendo toda Jericó sendo destruída, mas ela e sua casa foi salva, e assim aprendeu sobre o Deus de Israel, mudou a sua cultura, estabeleceu um reino naquele lugar. Assim como aquele gadareno, quando foi salvo por Jesus, recebeu a libertação e quis a todo custo seguir Jesus, mas Jesus disse: volte para sua casa, volte para você salvar a sua família, volte para estabelecer a paternidade que está lá ausente.
Que possamos entender que a nossa maior conquista em Canaã, como igreja, a nossa maior conquista como família, a nossa maior conquista nesses lugares de estabelecer o reino de Deus, é, assim como Josué, carregar o lema: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós amamos vocês. Um grande abraço. 1, 2, 3.